Os meus próximos convidados estão no meio de um imbróglio jurídico que envolve o registro de uma criança que, perante a lei e até ver, é filha de mãe incógnita. José, muito boa tarde. Boa tarde. O José era o companheiro da Maria Fernanda. Como é que vocês encararam esta gravidez? Já que o José tinha filhos de outro casamento, ela também, já gente crescida. Como é que vocês encararam esta gravidez? Encaramos esta gravidez bem, pronto, foi desejada, pronto. Tinham os dois vontade? Tínhamos. Tinham os dois vontade. E foi uma gravidez acompanhada, ou seja, a sua companheira, a Maria Fernanda, teve todo o acompanhamento no hospital que precisava? Esteve no hospital, ela antes de ir para o hospital, foi acompanhada no centro-sul da Costa, e no centro da Costa é quem recaminharam para o hospital Garcia da Horta, onde ela foi sempre seguida pelo Dr. Miguel Maia. Pronto. O Dr. Miguel Maia disse que, pronto, eu ainda fui sempre às consultas com ela, estava sempre tudo bem. Ecografias, tudo bem? Tudo. Não houve sustos durante a gravidez, nada? Ficou tudo bem? Tudo. Agora, o parto foi no final do tempo, ou seja, foi às 40 semanas? Isso, às 40 semanas. 40 semanas. Foi um parto de termo. Portanto, correu tudo bem até ao parto. Sim, até ela entrar para ali foi tudo bem. Pronto, só que ela teve um princípio de recolhimento, não foi? Sim. Da coisa de sangue, pronto. E ela recorreu ao hospital, onde a gente fomos, estivemos lá o dia todo, pronto, foi vista. Nós depois voltámos a casa, fomos outra vez ao hospital, foi o dia disto. Pronto. Sei que ela entrou, ali já eu não podia entrar. Mas ela entrou em trabalho de parto. Quando foi para o hospital, ela tinha entrado em trabalho de parto, é isso? Já ia com as dores. Já ia com as dores, estava em trabalho de parto. Agora, o José assistiu ao parto do seu filho? Assistiu ao parto do seu filho? Assisti. Pareceu-lhe ter corrido tudo bem, José? Ou seja, daquilo que pôde ver, até onde pôde ver, não é? Porque depois ficam sozinhos com a parturiente, mas pareceu-lhe que correu tudo bem, José? Do ali onde ela estava a correr tudo bem, onde ela pede ajuda à enfermeira, pede 2 vezes ajuda à enfermeira. Se a enfermeira ajuda-me que eu não posso mais, pronto. Eu não sabia o que devia fazer, né? Pronto. Ali começou-se a complicar as coisas, porque eu vi o sofrimento dela, sei que ela agarrou na minha mão. Pronto, fez-me uma grande força. E ela pede ajuda à enfermeira, e a enfermeira onde diz que vai estar quase, porque eu já vejo a cabecinha do Santiago. E pronto, e foi aí, quando o Santiago nasceu, pronto. Chorou, o bebê chorou? Não, o bebê não chorou. O bebê, de onde nasceu, eu disse: meu filho veio morto. Pronto. Da maneira como o meu filho veio morto. E aquilo que ela limpou o menino, corta o cordão umbilical, limpa o menino e pede ajuda, que é que me ajuda a levar este menino. Pronto. O menino vai para dentro, cerca de 10 minutos estive ali à espera, ela veio para dentro, e eu perguntei à enfermeira o que é que estava a passar com o meu filho. E onde ela me diz que tem que chamar uma equipa da pediatria, porque o menino tem que ser reanimado. Mas não havia nenhum médico a fazer o Nada. parto? Ali no bloco de partos estava eu, estava a Fernanda e uma enfermeira. Onde uma enfermeira fez tudo, preparou tudo. Isso é uma enfermeira parteira, possivelmente. E não estava mais ninguém. Não havia mais ninguém? Mais ninguém, só a gente 3. Então o seu filho é levado para dentro, só muito depois é que, pelos vistos, tem notícias dele, e aí imagino que o José tenha sido convidado a sair para poderem tratar da sua esposa, etc. Pronto, não, o menino veio, portanto, eu estava. Eles vieram com o menino, portanto, onde eu disse: vou pôr o menino em cima da barriga da mãe, que é a foto que eu tenho. E depois levaram-me o menino para cima, que o menino tinha que subir ao 5º piso, porque acho que não foi para a incubadora. Onde depois tiveram para. Estava lá uma enfermeira a querer puxar a placenta não saía. Pronto. Como a placenta não saía, mandaram-me retirar. E eu retirei. Agora vamos lhe dar uma injeção. Isso ainda ouviu, ou seja, ainda ouviu sim. isso. Ainda ouviu isso. Isso ouvi. E eu sei, eu disse lá: eu vou esperar lá fora que ela suba ao 5º piso. Onde é-me dito que não vale a pena esperar, porque aquilo ia demorar muito tempo e para eu ir no outro dia de manhã. Ou seja, que se fosse embora. Que me fosse embora. Pronto, e eu fui. E o José foi-se embora. Fui embora.
No dia a seguir, creio eu que foi a Sandra que foi lá visitar a sua irmã. A sua irmã e o seu sobrinho. Não, eu por volta das 7h30 da manhã, a filha dela mais velha tinha ficado comigo em minha casa, que ela estava nessa altura com a mãe, e ela morava relativamente perto, e ela ficou em minha casa. E eu por volta das 7h30 da manhã, não sei, tive assim uma coisa muito esquisita, senti-me muito esquisita. Sim, ansiosa para falar com a minha irmã, para ouvi-la, e liguei para o hospital. Para saber se a minha irmã já tinha subido, se estava tudo bem. Me disseram que queriam falar com a família, que tinham tentado contactar durante a noite e que não conseguiram. Pronto. E disseram, dê-me o seu contacto, que é para a doutora falar consigo. Eu dei o meu contacto, telefone de casa e desliguei. Só que aquilo ainda me fiquei mais apreensiva. E até olhei para a minha sobrinha e ela disse, passa só uma coisa. Sim, dizem que querem falar connosco. E eu e a minha sobrinha até dissemos logo, vamos para lá. E fomos para lá. Tinha 18 na altura. Ia fazer 19. E foram para o hospital? Fomos logo. Eu telefonei a ele, a avisá-lo. Ele depois na altura até fiquei um bocado chateada e disse-lhe, então Zé, diz que tentaram te ligar durante a noite. É mentira, eu até estou a montar o berço, não descansei nada durante a noite, estou a montar o berço do quarto do menino. E eu disse, olha, eu vou para o hospital, então espera aí que eu vou com vocês, porque era mesmo perto. Eu vou passar aí com o carro e vou buscá-los. Pronto, nós fomos para o hospital. Fomos para o hospital. Quando eu cheguei no guichê da urgência obstétrica, falei com a senhora e a senhora disse, a doutora já vem falar consigo agora à porta do bloco de partos. E nós fomos para lá. Eu depois na altura comentei tudo, que achava estranho a minha irmã estar ali há tantas horas, o que é que estaria a fazer dentro do bloco de partos tantas horas? Quando sai uma enfermeira e diz, a doutora vem ali, e já vinha dentro da unidade de cuidados intensivos. Então, mas isso quer dizer que a sua irmã teve que voltar para o bloco de... Não, a senhora, a minha irmã já estava em unidade de cuidados intensivos, a minha irmã nem sequer estava no bloco de partos. A senhora disse para a gente aguardar ali, mas possivelmente porque achou que a doutora vinha dali, ou não sei. Mas a doutora depois chegou ao pé de vocês para falar. E o que é que ela disse? Pronto, eu assim... A mim foi muito porque eu tive muito mau pressentimento e ela diz que tinham feito os possíveis, mas que a minha irmã tinha tido uma complicação. E que, pronto, tinha tido uma hemorragia séria porque quando tiraram a placenta detectaram que ela tinha a placenta colada à parede do útero e quando puxaram desencadeou uma hemorragia. Naquela altura foi feita uma cirurgia para ser retirado todo o sistema reprodutor dela para tentarem estancar. E ela foi feita essa cirurgia e foi encaminhada para a unidade de cuidados intensivos. Dentro da unidade de cuidados intensivos, ela desencadeou uma nova hemorragia, onde voltou a ser submetida a uma cirurgia, mas que não havia nada por se fazer, porque ela estava a fazer coagulação. E então não havia ponta para onde se pegasse, foi a expressão que a doutora disse. Então, mas quando chegou ao hospital, a sua irmã já tinha perdido? Não, a minha irmã estava ligada à máquina, mas já não era a minha irmã. Eles não estavam ali, tinham um aquecedor ao pé dela. Pronto, eu acho que a minha irmã possivelmente, pronto, deram-nos a hipótese para eles nos despedir dela. Porque aquilo foi muito rápido, disseram logo para avisar a família toda, meteram-nos à parte, logo veio a minha mãe e meteram-nos à parte porque vinha a psicóloga, depois veio o doutor dizer... Ou seja, foi tudo logo muito rápido. Muito rápido. Agora, vocês depois de receberem esta notícia, que isto foi obviamente um terror para a família, e está a ser, porque isto tem tudo ainda muito pouco tempo, está tudo muito recente. Para a Sandra, para a família da Sandra, para o José, enfim, era a sua companheira, para os filhos da Maria Fernanda. A Sandra assumiu aqui enfim, a responsabilidade de ficar com o seu sobrinho, ajudando o José. Sei que o José é um pai muito presente, que participa em tudo o que é necessário, mas enfim, a Sandra está aqui a dizer que é um papel de mãe, vamos dizer assim. Mas depois, José, acontece aqui uma coisa que eu gostava que me explicasse. Quando o José vai registar o seu filho, o Santiago, levava um papel, tenta registar o menino dentro do próprio hospital? Sim. E tinha algum documento do hospital a dizer que tinha nascido ali aquele bebê? Tinha? Não. Tinha o documento, não é? Mas eu não tinha esse papel comigo.
Sim. Sandra, quem é que tinha este Eu tinha a papel? Sandra. Não, tu tens esse papel. Não, Vai dizer que Maria Fernanda, aquele papel que dão. Papel que dizia Maria Fernanda, serve para tribunal registrar. Sim, esse papel. sim. É desse papel que eu estou a falar. sim, Pronto, peço desculpa, é desse papel. peço desculpa. Portanto, aí é com esse papel que o senhor se apresenta no registro para registar o seu filho. Sim, dentro do hospital. E eu vou para Exatamente. registrar. Agora eu pergunto, Diga. com este papel consegue colocar o seu nome como pai e não consegue que o nome da mãe figure. O que é que lhe disseram? Que justificação é que lhe deram? E quando eu estou a registrar, a dar o nome do menino, estou a dar o nome do menino, Santiago Filipe Dias Bodião, onde a doutora diz que não pode levar o Dias. E eu pergunto à doutora, porquê é que não pode levar o Dias? A mãe faleceu. E eu virei para a doutora e disse. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Foi. A mãe faleceu, Não, mas eu mas di- foi da mãe que... Mas eu disse à doutora, desculpe lá, quem carregou com ele 9 meses foi ela, não fui eu. Quem o pôs ao mundo foi ela. Porquê é que não pode levar o nome da mãe? Porque a mãe faleceu. Então, mas não puseram nada onde diz mãe? Nada, tem Não mãe. figura nada, Não. Sandra? Nada, eu tenho ali tudo. É que é assim, O registro do menino. e qual foi a justificação? Era pelo facto de eles não serem casados? A justificação que deram foi porque a minha irmã, como ainda não tinha oficializado o divórcio, morreu no estado civil de casada. E ele não era o marido. Pronto, Tá bem, era mas do o novo José, se não funcionamento. sei, também ainda não tinha oficializado Pronto. o divórcio, também e era aí, casado. E aí Não eu foi na ser pai. altura falei com a senhora lá da conservatória, e eu e a minha irmã, e até um bocadinho exaltadas, porque era normal, porque eu tinha um menino na unidade de cuidados intensivos. O próprio registro foi até o próprio hospital que nos avisou, o menino tem que ser registado até para meios informáticos, porque o menino encontra-se em internamento e nós precisamos do Sim, registro. quer dizer que este menino nasceu com muitas complicações de saúde. É uma criança que tem uma paralisia e... Exatamente. Muitas E então eles precisavam de inserir o menino no sistema. Portanto, o Pronto. próprio hospital avisa que é necessário Sim, fazer e o próprio hospital ficou contra, porque quando nós entramos na unidade de cuidados intensivos e apresentámos o registro do menino, eles ficaram incrédulos. Como é que tinham aceitado ele e não tinham aceitado a minha Não, irmã? o mais estranho disto tudo é que o hospital fornece os documentos todos necessários que provam que a criança nasceu ali. Exatamente. Depois chega-se ao registro. E não porque a mãe ainda não estava divorciada. Mas Exato. o pai também ainda não estava divorciado, mas podia pôr o nome. Exato. Bem, nós temos na primeira fila a Sandra Oliveira, que é amiga e que tem acompanhado este processo todo. Sandra, muito boa tarde. Boa tarde. Sandra, conte-me lá como é que tem sido isto, porque este pai e esta família já passaram aqui por situações muito complicadas para provarem que a Maria Fernanda era a mãe, como se as crianças nascessem do ar. Eu não sou amiga, Fátima. Eu fui a um recurso de desespero que a Sandra recorreu, que já tinha recorrido a várias instituições a pedir ajuda e chegou a mim. Alguém sugeriu, fala para a Sandra, pode ser que ela te ajude. E eu fiquei tão incrédula como a Fátima está e como imagino que estejam todos lá em casa. E o que pude fazer foi, quero me encontrar convosco, quero conversar convosco e vamos ver que diligências é que se tem que tomar. Porque é realmente um caso que não tem ponta por onde se pegar, porque o que a Sandra me referiu na altura e o que eu senti é que isto está a ser um processo extremamente difícil, não só de fazer o luto pela perda da irmã, como também de tratar de tudo o que há a tratar e de ter acesso a tudo o que é suposto para o sobrinho. Porque o facto de não ter nome de mãe está a prejudicá-la na segurança social, está a prejudicá-la em todas as outras situações que é suposto, porque não consegue sequer ter a documentação necessária. Como ela diz, ela nem sequer pode afastar-se com a criança porque não tem como provar que ela é tia dela. Paralelamente a isto, a Sandra manifestou alguma angústia, uma angústia profunda pelo facto da irmã ter morrido e tudo o que seja pertences da própria irmã não lhe foi entregue por parte do hospital. Isto é uma postura abusiva. O livro da grávida, fosse o que fosse, nada foi entregue a esta família. Paralelamente a isso, a Sandra tentou obter o processo clínico porque queria tentar perceber O que é que aconteceu? o que é que aconteceu. É um direito que assiste, faz parte do processo de luto, tentar obter opiniões, tentar perceber isto tinha mesmo que acontecer, porque como a primeira coisa que eu disse à poder Sandra... explicar ao sobrinho o que aconteceu, Fátima, porque vai eu- crescer e vai fazer perguntas. A primeira não é? coisa que eu disse à Sandra quando nos cruzámos foi: infelizmente,
mães e bebés vão sempre morrer. A Fátima já me conhece há algum tempo. Sim, As situações mais graves que já vi não tiveram intervenções nenhumas. Foram mortes naturais. As mortes acontecem. E, portanto, nós não podemos partir sempre do princípio porque se morreu, houve negligência. Não é isso que está em causa. E se calhar até nem houve. Agora, que está a haver aqui uma postura de defesa, de resistência, de facultar a informação, que é de lei, que é um direito de lei básico dos utentes, está. O processo não está a ser facultado. Eu presenciei isso. Estive junto com a Sandra a procurar obter essa informação. E não conseguiu. E não conseguimos. Não está, mas vamos conseguir. Pedro, eu gostava que se manifestasse em relação a isto. Eu não sei se conhece algum caso de mãe incógnita. Eu é o primeiro. Não, há casos meio incógnita, mas atenção, é assim, eu quando penso que já vi tudo, confesso que ainda sou surpreendido. Confesso que eu em 23 anos de apresentadora nunca tinha ouvido um caso. Bem, é assim, Fátima, o próximo passo não me admiraria nada, eu já estou por tudo, digamos assim, não me falta ver ovnis, digamos assim, é dizerem que este parto não existiu. Ah, sim, porque isto pode acontecer. Neste momento, a Fátima, repare numa coisa. A criança nasceu por obra e graça de Santo da Cegonha. Claro, obviamente veio da cegonha, porque basicamente é assim, se esta criança, que não nasceu no meio do mato, nasceu num hospital, Exatamente. é filho de mãe incógnita e esta senhora deu à luz lá no hospital e há um documento que diz que ela deu à luz naquele hospital. Se é mãe incógnita, este parto existiu mesmo. Se calhar vem alguém agora no futuro, brevemente, dizer, mas o quê? A criança é filha de mãe incógnita. Mãe incógnita, esta senhora nem sequer esteve no hospital porque é filho de mãe incógnita. Esta senhora, se estivesse no hospital, com certeza que esta criança era associada àquela mãe porque até existe um documento. Isso é o óbvio. É o óbvio. Há aqui, de facto, uma situação estranhíssima porque, havendo aquilo que se chama a presunção da paternidade, que funciona nestes casos, estando esta senhora parturiente ainda casada com outra pessoa, diz a lei, acho só não medieval isto, que há uma presunção de paternidade a favor do marido, apesar de já poderem estar separados há 100 anos, digamos assim. O que a senhora doutora que lá estava tinha que fazer era registar esta criança em nome daquela mãe, porque tinha provas para isso. Não me peçam mais nada, tinham que ter provas, havia provas. Tinha que registar em nome desta senhora e colocar o nome do marido. O passo que se seguiria era naturalmente uma investigação da paternidade e não da maternidade, que é uma coisa perfeitamente ridícula e caricata. Agora, há um processo-crime. Atenção que há um processo-crime. Se este processo-crime está a correr para investigar a eventual existência de uma negligência médica neste parto, afinal é porque houve parto e esta senhora deu mesmo à luz. Isto é um imbróglio de todo o tamanho. Agora, para destrinçar esta situação que foi criada de uma forma inacreditável, a Sandra teve que requerer uma investigação de maternidade. O que significa que tiveram que fazer uma colheita de DNA no corpo da falecida parturiente Para provar que a criança nasceu dela. Fátima, estes processos, vou-lhe dizer uma coisa, custam uma fortuna. Custam, porque estes testes são caríssimos. Se a Sandra, que está, pasme-se, há um ano à espera que lhe deem apoio judiciário, está há um ano à espera que lhe nomeiem um advogado oficioso e que lhe deem apoio judiciário, isto é negação do direito à justiça de qualquer cidadão. Violação dos princípios constitucionais mais básicos só acontece porque este país às vezes parece uma república das bananas, com todo o respeito pelas bananas. A verdade é que este processo, se a Sandra não tem o apoio judiciário, vai-lhe aparecer a continha no final. O quê? Do teste de paternidade? Da investigação da maternidade. E o valor processual deste processo, sobre o qual vai ser calculadas as custas, são 30 mil euros e 1 cêntimo. E eu vou perguntar, quem é que vai pagar isto? É quem anda aqui a tentar resolver um imbróglio que foi criado pela incompetência dos outros? Ou porque estamos aqui a defender de alguma coisa que nós não percebemos o que é? Então eu volto agora à questão inicial. Então vamos perguntar uma coisa. Se esta criança nasceu naquele hospital, se há um documento que diz que aquela criança nasceu daquela mãe, como é que há aqui uma situação de mãe incógnita? Estamos a brincar com a vida das pessoas, com a seriedade das pessoas. Eu vou dizer, há coisas que eu não percebo. Como é que isto tudo, que é tão óbvio para todos nós, isto é, 2 e 2 são 4. Quer dizer, não vale a pena. Isto é 2 e 2 são 4, não é?
Esta senhora chegou lá e pariu. É mesmo assim, desculpem lá a grosseria, mas é assim. Quer dizer, isto Claro, aí não... claro, pronto. claro. A criança saiu, Obviamente. não saiu? Obviamente. Saiu, tá, cá tem mãe. Ponto final, não há mais nada para discutir. Não inventem. Porquê é que não resolvem isto? É que há aqui uma coisa que eu... há várias que me transtornam, mas há aqui uma que me transtorna profundamente. É que se estão a esquecer que, para além desta família estar a tentar fazer o luto, quando obrigam esta família a fazer testes de paternidade e de maternidade e tudo e mais alguma coisa, esta família está a ser, é como se remexessem numa ferida, mas assim a sangue frio o mais possível. Uma questão da Percebe? dignidade. Uma violência que Uma isto questão não da faz a dignidade. ninguém. É o caso mais violento em termos de ofensa da dignidade das pessoas que eu conheço até agora, Fátima. Em 20 e tal anos de profissão, eu nunca pensei que este processo pudesse passar em Portugal do século XXI. Eu posso só fazer uma pergunta ao Dr. Proença de Carvalho. Uma das dúvidas que eu tenho é, portanto, esta questão da maternidade surgiu em processo judicial. Mas, aos meus olhos, há aqui um erro prático de uma técnica do notário, que estava nas instalações, e uma técnica que está devidamente identificada. Eu pergunto, se em vez de termos ido pelos trâmites judiciais, se tivéssemos denunciado a situação no próprio notário, na conservatória, isto teria sido mais fácil de resolver? É porque... Tivessem diretamente na conservatória? Sim. Com certeza. É assim, em princípio, qualquer técnico de uma conservatória sabe perfeitamente que a criança, não sendo o pai biológico, o marido da mãe biológica, que tem que fazer o registro em nome do marido. É o que diz a lei. Presunção de paternidade. Havendo o documento do hospital, provando que a parturiente é aquela, tem que fazer o averbamento em nome da mãe. Agora, se esta senhora por algum motivo se enganou ou estava num mau momento, alguém tem que ser responsabilizado por isto, como é óbvio. Ou a não ser que a culpa vá morrer solteira, como acontece normalmente. E agora o facto de já existir um processo judicial a decorrer invalida-nos essa ação junto da conservatória? Mas claro que não. Não invalida. Mas é assim, estas pessoas têm que ser responsabilizadas de alguma forma, têm que ser responsabilizadas judicialmente. É porque isto, como estamos a perceber, e aqui com a ajuda... São danos morais avultadíssimos. Eu estou na disposição, à semelhança do que já fiz noutras situações, de ficar ao lado da Sandra, de pedir dinheiro, se tiver que pedir dinheiro, para ter ajuda para um bom advogado, porque estas coisas definitivamente não podem ficar assim. Eu tenho imensa pena do que está a acontecer, porque eu acho que isto é uma cultura de medo que existe perante a morte. Quando alguma coisa acontece nos hospitais, que isto tem que ter um fim. Nós temos que criar uma cultura de segurança e não do medo e não da culpa e não de apontar, para atuarmos na prevenção. E, portanto, esta cultura é o que está a desencadear tudo isto. E, por isso, eu gostava muito de participar desta mudança, peço às pessoas que estão a ver este caso, porque nós vamos fazer o que tivemos que fazer. Nós quem? Tem que dizer quem são. A Sandra, a Bia Nascimento, a Sandra Oliveira, as pessoas que me rodeiam, as mulheres que me rodeiam. Deixa-me dizer uma coisa, Sandra, que é, na verdade, este tema devia ter sido resolvido imediatamente, ou seja, no início, isto nunca deveria ter dado um processo judicial. Nunca. Esta situação de dar um processo judicial fica tão mal, mas tão mal. É lamentável, quer dizer, nunca. Mas a senhora da conservatória, quando eu e a minha irmã Silvia, pronto, era mais nova, muito indignadas, confrontámos a senhora, até tentámos que não fosse feito o registro, porque nós dissemos, não queremos, nós não aceitamos esse registro. A minha irmã faleceu. E vocês não querem pôr aí o nome dela? Não, aquele menino está ali é da minha irmã. Para nós é uma afronta vocês querer fazer um registro sem o nome dela, quando ela perdeu a vida aqui, depois de ter dado ele à luz. E a senhora disse, então é assim, ele não pode sair daqui sem ser registado. Ou resistam agora ou não resistam e vão ter problemas. E é assim, agora ele é registado e depois isto chega para o tribunal, que eles depois logo resolvem isso em tribunal. Claro, com esta facilidade também eu resolvi a minha vida. Bem, nós pedimos esclarecimentos ao Ministério da Justiça relativamente ao facto de não terem autorizado no serviço de registro o nome da mãe do Santiago, mas até ao momento não obtivemos nenhuma resposta, infelizmente. Portanto, uma coisa é certa, Sandra, deixa-me assumir aqui um compromisso, Sandra e José. Eu vou continuar a acompanhar este caso. Eu quero saber quando é que o Santiago, que infelizmente já perdeu a mãe, parece que é pouco. Parece que é pouco. Perdeu a mãe, parece que perdeu um par de botas. Velhas, ainda por cima. Este menino já perdeu a mãe. Como se isto não bastasse, ainda
debatemos isto tudo, mas onde é que está a sensibilidade das pessoas, caramba? Isto parece que as pessoas não têm sentimentos a partir de determinada altura. Eu quero acompanhar, vai-me dizer onde é que o seu sobrinho, José, o seu filho, tem o nome da mãe. E às vezes, se forem precisas, vão-se sentar nesta cadeira. Um aplauso.